Amém, irmãos, graça e paz. Nós estamos começando o nosso primeiro podcast. Nós, inclusive, não definimos o nome ainda e brevemente você vai ficar sabendo qual é o nome do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com 3 convidados, né? Um convidado mais fixo do nosso podcast. Eu gostaria que cada um se apresentasse aí rapidamente, brevemente. Aleluia, sou o Renan Além, sou pastor e é uma grande alegria poder fazer parte dessa bancada aqui. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de muita edificação, um tempo da qual o Senhor de fato preparou, arranjou tudo isso, alinhou todas as coisas para que nós possamos aqui compartilhar do Evangelho, temos aqui liberdade de falarmos aqui aquilo que está no nosso coração e certamente abençoar todos aqueles que vão assistir, que vão participar ativamente aqui desse podcast conosco. Aleluia, que bênção. Eu sou o Alexandre Lopes, sou pastor na Igreja Videira do Buriti. Também estou muito alegre de fazer parte desse podcast hoje e dizer que, de antemão, que será uma grande bênção, que tenho convicção no meu coração que o Espírito Santo vai derramar graça, muita unção e trazer revelação e poder nas nossas vidas e dos aqueles que estiverem nos vendo e ouvindo. Aleluia. Amém. Meu nome é Douglas Almeida, sou pastor aqui na Videira do Bueno e me sinto privilegiado de fazer parte, viu? Agradeço pelo convite e que seja um tempo precioso, né, de edificação aqui na vida dos irmãos e nas nossas vidas principalmente, né? Creio que nós temos muitas coisas a compartilhar aqui nessa mesa aqui de forma poderosa. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu sou o Rodrigo, né? Eu vou ser o host, né, do podcast. Vou fazer esse trabalho de apresentar e de trazer mais perguntas. Caso o assunto pare, caso nos falte assunto, eu tenho várias perguntas guardadas aqui para a gente recomeçar o assunto. E já de primeiro, né? Eu gostaria, primeiro, pastor Renan, que o senhor falasse para a gente qual que é a sua expectativa para esse podcast de hoje, especificamente. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso, porque assim, são irmãos que nós convidamos que, primeiro que eu gosto muito deles, são irmãos preciosos para mim, são irmãos que eu tenho um bom relacionamento, não que eu não tenha com outros, obviamente, né? Mas porque são irmãos preciosos, da qual a gente já tem um relacionamento, a gente já conversa de tudo, a gente já está bem próximos. Então, eu creio que vai ser um tempo de muita alegria, porque são homens de Deus, são cheios de experiências que vão compartilhar conosco aqui, certamente. Então, a minha expectativa para esse podcast é que vai ser uma bênção. Nós vamos ter um tempo aqui de muita qualidade. Aleluia. Aleluia. Amém. Pastor Alexandre, qual que é a matéria que o senhor mais amou ministrar em toda a sua vida? Aleluia. E eu acabei, na verdade, de ministrá-la. Hoje, está fresquinho. Fresquíssimo, né? Porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar essa matéria, sou muito abençoado, o Espírito Santo fala muito comigo, que é o Evangelho de João. É um livro certamente o mais lido da Palavra de Deus, né? Disse que é o livro mais profundo, mais teológico, é o livro que compõe a maioria das peças teatrais ali da encenação de Cristo, né? Da crucificação. Sim. E por trazer também peculiaridades que não se encontra em nenhum outro lugar da Palavra de Deus. Então, sou muito abençoado de ministrar. Eu sempre vou com a expectativa de que o mais abençoado sempre é eu mesmo, né, que estou ali falando, trazendo princípios tão relevantes da Palavra de Deus. Com certeza. Essa é uma coisa assim que eu amo em dar aula, que o fato de você ensinar, pelo menos para mim sempre foi assim, sabe? Eu aprendo muito mais quando eu vou ensinar do que quando eu tive essa matéria, por exemplo, ou qualquer outra que porventura eu ministre, né? Então, eu acredito que essa experiência de você ter que se preparar, de você orar, de você preparar ali a Bíblia, e isso qualifica tanto você, eu acabo recebendo mais que meus alunos, e certamente, e você falou do Evangelho de João, né? Não é à toa que boa parte dos novos convertidos, a gente instrui os irmãos a começar a leitura pelo livro de João. Justamente. É o amor, aquela coisa tão poderosa, né? Então, é uma matéria poderosa também. É verdade. Somos enriquecidos nela, né? É verdade. Pastor Douglas, e a sua melhor matéria, assim, que o senhor mais amou ministrar até hoje?
Rodrigo, eu tenho uma matéria que eu gosto, o pastor Renan sabe que eu sou apaixonado nela, que é a homilética. Verdade. Nossa, eu aprendi a gostar dessa matéria, assim. E, assim, por acho que 2 anos, quase 3 anos seguidos, em todos os semestres eu ministrei essa matéria, que eu gosto muito, mas eu comecei a ministrar agora, né? Eu fui presenteado com a matéria agora de Pentateuco 3, né? Que o pastor Renan me passou ela aí. Aí sim. Foi uma grande bênção. Responsabilidade, né? responsabilidade. Assim, é uma matéria complicada, eu confesso que os primeiros momentos ali, primeiras aulas, eu falei assim, meu Deus, isso aqui eu vou ter que ler muito, vou ter que estudar muito para poder ensinar. E foi bom para mim. A gente cresce, né, com isso, né? Com uma matéria muito boa. E agora eu comecei hoje Profetas Menores. Daí eu falei assim, a outra matéria que eu vou ter que estudar muito, que eu estou apaixonado nela. Só hoje, na primeira aula, preparando, já fui impactado com ela. Gostei muito. E assim, Rodrigo, só para mostrar aqui para os nossos telespectadores que esses irmãos são irmãos que têm tido um testemunho de serem excelentes professores. Então eu louvo a Deus porque assim são irmãos, alunos que nos pedem, olha, quero ter aula de novo com o pastor Alexandre, com o pastor Douglas, Scala. Então eu, pela graça de Deus, né, eu sou o diretor aqui do Instituto Videira, da Palavra de Deus, né? Nós estamos aqui à frente da escola e tem sido um grande prazer. E eu sempre brinco com os irmãos, né? Eu agora me escalo, né, para dar aula, mas eu tô sempre aberto para poder ouvir os irmãos que pedem os professores. Então eu acho isso tão prazeroso, porque assim demonstra de alguma maneira que os irmãos eles têm entendido o propósito de ensinar e têm feito isso com excelência. E o reconhecimento, óbvio que nós não estamos aqui atrás de reconhecimento humano, né? Nós estamos aqui fazendo as coisas para agradar o Senhor. Mas o fato de ter gente que pede para ter aula com esses professores aqui é um sinal de que eles têm feito com excelência e que eles têm sido um instrumento de Deus para abençoar. E eu louvo a Deus por esses pastores que estão aqui e por tantos outros, né, que são aqui também nossos professores, porque eles têm demonstrado realmente um apego, um apreço pela palavra de Deus. E nós aqui, como igreja, nós de fato atribuímos um grande valor ao ensino da palavra, né? Amém. E eu fico feliz e grato por vocês e por tudo isso que eles fazem, né? Quer me pedir, viu, Rodrigo? Se tem uma coisa que eles fazem, quando vou separar as grades, eles começam a me pedir, pastor, ô Renan, me coloca nessa. Ah, eu falo, não, eu tenho que distribuir, porque acho que agora são quase 60 pastores obreiros, eu preciso, muitos pedidos. E tem as que eu tiro pra mim também, glória a Deus, aleluia. Não, mas qual que é que o senhor mais gosta, pastor? Ele não falou, né, Rodrigo? Não falou. Olha, suspeito qual que é. Qual que você acha que é? Apocalipse. Rapaz, sim. Eu amo falar a respeito desse livro. Eu de fato, eu amo ensinar a respeito disso. Desde quando eu fiz cursão. Quando eu fiz o cursão, assim, para quem não conhece... Quantos anos, pastor? Olha, rapaz, eu converti em 2006. Depois a gente até pode ver aqui como é que foi as conversões aqui. Mas eu fiz o cursão em 2008, se não me engano. Final de 2007, 2008. E eu me lembro que lá tem uma matéria chamada O Reino e a Volta. E essa matéria me cativou. Por quê? Porque lá eu fui aprender sobre a volta de Jesus. E aquilo foi me brilhantando os olhos e tantas coisas, né? E é um livro também que, assim, boa parte dos cristãos, infelizmente, não leem Apocalipse. Tem muita dificuldade. Tem alguns que têm, inclusive, medo de ler esse livro. Justamente. E eu sempre fui muito apaixonado por esse assunto. Demorei a ter oportunidade para poder ministrar essa matéria. Até porque nós temos aqui grandes mestres aqui na nossa igreja que ensinam esse assunto. Mas a partir do momento que eu tive a oportunidade de ensinar, eu falei, rapaz, eu vou ficar bom nesse negócio aqui. Vou aprender, vou estudar, vou ler os livros. E pela graça de Deus, eu pude compartilhar de uma maneira, assim, que facilita, de alguma maneira, o entendimento dos alunos. Então, eu fico feliz por isso. Falo, não, pastor, eu nunca tinha visto desse ponto de vista. Ó, do jeito que o senhor explicou aqui, essa linha do tempo que o senhor faz aqui, nossa, ajuda demais a entender aqui. Porque é fato que Apocalipse tem uma série de eventos, né? Então, muitas vezes a gente embanana por não saber onde fica cada um deles. E, pela graça, a gente tem tido essa oportunidade. Então, amo muito falar disso.
Esse semestre agora eu ministrei sobre Gênesis e assim foi poderoso. Então acredito que essa certamente vai ser uma das matérias que eu vou dar mais vezes também. Então eu gosto muito de ensinar sobre esses assuntos, mas liderança também. Mas o que mora no meu coração é Apocalipse. Deu para perceber que o pastor de Gênesis e Apocalipse, ele tá gostando, né? Todos As 36 matérias, mas o senhor falando aí sobre a matéria que você mais gosta de ministrar, quando eu converti, o primeiro livro que eu li foi o Apocalipse Sem Mistérios, do pastor Aloysio, que eu ganhei de presente do líder da célula. Quando você converteu? Então, quando eu converti. Rapaz, o cara te deu uma feijoada logo para comer. Começou umas coisas que eu li no início, eu fiquei assim, quando trovejava eu falava, Jesus voltando, né? Mas foi uma bênção para mim, o aspecto de que, principalmente a parte ali da visão dos vencedores, né, que está incluído na ministração do Apocalipse, trouxe muita graça para minha vida, muito temor. E eu já disse do meu interesse, que eu estou à disposição para ministrar essa matéria e faço questão de reafirmar aqui nesse podcast. Deixar registrado. Me coloco para Amém. Temos que ter mais turmas. Eu creio também o seguinte, né? Que provavelmente o pastor Alexandre Lopes, ele leu esse livro com outra ótica, né? Não com aquela ótica de trazer medo, né? Sim. Porque recém-convertido, você já pegar um livro desse para leitura já de imediato, né? Não é de costume nosso, né? Já iniciarmos assim, né? Então, creio que você leu com a ótica correta, que te proporcionou foi um impulsionamento na vida cristã. Mas você sabe que é uma realidade, é histórico mesmo. Dos livros menos lido pelos cristãos na Bíblia é o livro de Apocalipse. É o livro de Apocalipse. Então há uma série de resistências, né, em relação a esse livro. Mas o fato dele ter lido e ser tocado, você vê, é palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é importante, né, ter esse encargo. Mas você falou a respeito da conversão. Quando que você converteu? Como é que foi a sua experiência de conversão? Pastor Renan, eu converti, considero que eu converti no dia 19 de março de 2005. Eu converti no encontro com Deus aqui na nossa igreja videira abençoada, na chácara Peniel. Lembra da chácara Peniel? Rapaz. E lembro de muita coisa desse encontro, né? Mas converti no ano de 2005. E no ano de 2005 também fiz o cursão CTL juntos. E no meu caso, eu comecei o seminário em 2006. Foi assim, emendou. Emendei. Os dois ao mesmo tempo, em 2006 já comecei o seminário. Rápido. Foi meio rápido. Muito rápido. Foi uma vez, já se foram 21 anos. Eu sou, assim, eu falo para as pessoas que eu sou meio matemático. Eu comecei o curso, né? Eu tenho o curso de matemática incompleto. Minha esposa pega no meu pé, dizendo que eu tenho que concluir, que eu tenho que terminar, porque faltam 6 meses, eu preciso terminar. Concordo com ela. Glória a Deus, concordando né? com ela aqui. Mas no dia 30 de abril, Rodrigo, olha que interessante. Dia 30 de abril, eu completei 21 anos, 1 mês e 11 dias de nascido de novo. Então, depois do 30 de abril para cá, eu tenho mais tempo, né, com o Senhor Jesus, nascido de novo, do que antes. Essa data para mim foi importante, porque eu estou mais tempo na caminhada cristã do que fora dela. Glória a Deus, glória a Deus. E como é que foi esse encontro para você? Você veio de um contexto de vida como? Você já tinha alguma experiência com a igreja, com sua família? Sim, eu considero que eu tive um contato na minha infância, pelo fato de a minha mãe, que faleceu aos meus 9 anos de idade, faleceu, partiu para estar com o Senhor. Ela tinha 38 anos na ocasião. Nossa, e ela frequentava, era membro, né, de uma Assembleia de Deus. Então eu lembro que quando criança eu ia, né, mesmo sem ter muito entendimento, e lá naquele contexto de trabalho local não tinha assim um ministério dedicado para cuidado, né, com as crianças, de ministração e tudo. Mas foi aí que eu tive um contato, ainda que eu não considere como experiência, né, de novo nascimento. Mas aí depois disso, somente veio, né, para essa experiência
com os meus 21 anos de idade, através da minha irmã. Você sabe, eu sempre falo nos encontros, pastor Renan, que aquela frase que dizem aí fora, né, sobre santo de casa não fazer milagre, eu confronto essa frase por qual motivo? Porque quem me ganhou para Jesus foi minha irmã. Olha, glória a Deus. Então faz milagre, né? Faz milagre. Então, você pode evangelizar seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã. Faz milagre. Eu vim para Jesus através do convite da minha irmã. Não foi fácil, né? Houve resistência, mas no encontro ela me buscou na porta do meu trabalho. Falou, daqui direto pro ônibus lá do... Laçou na porta. Laçou. Não vai escapar. Glória a Deus, porque teve alguém que não abriu mão, né? Glória a Deus. Que bem. Esse é um testemunho poderoso, né? De pessoas que não desistem, né? Tem um caso na nossa rede de um irmão que ele testemunha dessa maneira. Ele falou, olha, eu tinha desistido de 6 encontros. Eu sempre falava que o cara fazia inscrição, chegava lá na hora, eu desligava meu celular, eu sumia, eu fingia que ia para outro lugar, mas teve um dia que o cara me esperou na porta da minha casa. Aí ele falou, na hora que eu cheguei, eu vi que ele estava na porta da minha casa, eu saí. Mas eu percebi que ele não ia embora. E o cara ficou lá quase 1 hora na porta da minha casa, plantado lá. E aí ele falou, não tive jeito, eu tive que chegar em casa. Na hora que eu cheguei em casa, ele grudou em mim e falou, não, você vai. E hoje está aí, é um discipulador, é uma grande bênção. Louva a Deus por pessoas assim. Aleluia. É verdade, isso é uma bênção, né? Temos que insistir Você, com as pastor pessoas. Douglas, que jeito que você veio pro evangelho? Eu sou... Foi o seguinte, eu tinha... Em 2010, eu estava trabalhando, daí eu recebi uma ligação. Meu irmão já havia convertido. Meu irmão tinha convertido numa igreja tradicional, mais conservadora. E nós tínhamos uma tia nossa, porque ela faleceu, era uma senhorinha daquelas do círculo de oração, do coque, daquelas... E ela tinha muita revelação, ela orava muito. E ela tinha revelação e ela orava. E Deus revelava para ela. Então, assim, um dia, o que aconteceu? Ela revelou que meu irmão iria acidentar. Aí ela ligou para minha mãe e falou assim, ó, ora pelo Fabrício e liga para ele e fala para ele tomar cuidado hoje, a hora que ele estiver indo para o serviço, porque Deus está me mostrando um carro batendo nele e tudo. Aí o que aconteceu? Minha mãe não conseguiu ligar para ele nem nada e ela orou intercedendo, mas ela bateu, o carro bateu nele. Meu Deus. Mas o carro que bateu nele era um pastor de uma igreja. Olha... E o pastor falou, não, eu vou pagar a sua bicicleta e tudo, e foi cuidar dele e tudo, e chamou ele para ir para a igreja. Ele foi para a igreja. E meu irmão converteu nesse contexto. Aí o que aconteceu? Meu irmão convertido e eu sempre muito resistente, nunca gostei de crente, nunca gostei de pastor. Mas você era daqueles assim que detestava crente mesmo, assim, que falava assim, eu detesto, odeio crente, você era assim? Desse jeito. Rapaz, é desses que Deus gosta, né? Sempre, né? Eu Sempre detestava crente, pastor, Renan, e pastor pior ainda. Eu quando falava Olha que era o que você virou, pastor hein? pra mim. Pois é, olha o arranjo de Deus. Aí o que aconteceu, pastor Renan? Olha só, Rodrigo. Aí nesse contexto, ela teve uma revelação, Lopes, e ligou para minha mãe e falou assim, olha, Deus está me mostrando que tem demônio lá na casa do Douglas, no quarto dele. Você já era casado? Já era casado. Aí eu peguei e falei para minha esposa, amor, olha, a tia ligou e falou que tem demônio aqui em casa. Minha esposa, vamos mudar daqui. E minha esposa desesperou. Eu falei assim, não, mudar? Como assim? Aí ela falou, então vamos para a igreja. Aí eu falei, então vamos para a igreja. Daí qual igreja que eu fui? Porque o único que eu conhecia mais próximo seu irmão. era o meu irmão. Eu fui para a igreja com o meu irmão. Só porque eu converti numa igreja, ela é muito legalista assim ao extremo. E eu já tinha uma concepção que era difícil demais ser crente. Eu falava assim, é difícil demais ser crente. Crente não pode fazer nada. E eu comecei no culto, mas eu ficava bem, né, resistente, que eu falava assim, rapaz, agora eu não posso fazer mais nada. E tinha algumas práticas ainda que eu não consegui parar assim de imediato. Uma das coisas que a igreja lá mesmo condenava assim mesmo, rigorosamente, era por causa de bebida alcoólica. E eu não consegui de imediato assim parar, mas eu gostaria de ir na igreja. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, olha, eu falei para minha esposa, eu tô com medo da gente chegar no culto, o pastor revelar que eu estou bebendo alguma situação, nós vamos passar vergonha, eu falei para minha esposa. E quando era dia de ceia, pastor, o que acontecia? No dia de ceia, se eu e minha esposa tivesse discutido por algum motivo, aí nós, a hora que passava a ceia, eu olhava para ela olhava para mim. Indignos. Isso. Aí eu falava assim, ó, você não vai tomar não, né? E ela, nem você, né? Eu falei, não. Daí eu passava a ceia, hoje não. E aquela acusação era muito forte.
E aí, 2 anos, eu ainda fiquei, pastor, na igreja, tentando, né? Ser crente e tal, na força do braço, e não conseguia. Aí, quando foi o último momento mesmo, assim, tinha uma campanha de 21 dias lá na igreja. Todo dia tinha culto. Todo dia tinha culto. E tinha os nossos alvos de oração. E um dia eu faltei porque eu não consegui por causa de uma reunião no trabalho. Aí, no outro dia, eu cheguei para o culto, o pastor falou assim, olha... você já pode parar a sua campanha, porque você faltou ontem, não vale mais. Meu Deus. Aí eu peguei e falei pra minha esposa, falei assim, amor, a gente olhando para o contexto, não tem como ser crente dessa forma. Eu tá vendo tanto que eu sou ruim, Miserável. tanto que eu sou fraco. Você só foi honesto, né? Meu Deus. Eu falei pra minha esposa, falei, vamos parar com esse negócio de igreja, porque Meu se eu não posso orar, não posso isso, não posso aquilo. Aí eu, empolgado, porque eu tinha convertido, eu fui orar um dia na casa da minha avó. Cheguei lá, orei com ela. E ela falou assim, nossa, meu filho, depois que você orou, até vi, eu senti umas coisas saindo daqui, um alívio tão grande. E eu empolgado, porque eu pensei assim, eu orei, algo aconteceu. Eu corri para contar pro pastor. Eu falei, pastor, eu orei com a minha avó e aconteceu isso. Nossa, pastor, aí que benção. Ele falou assim, você é um irresponsável. Meu pai. Você não pode orar com alguém sozinho assim. Você tinha que ter chamado o diácono, tinha que ter me chamado. Você não pode orar assim. Meu Deus. Olha o risco que você correu. Aí eu falei pra minha esposa, falei, amor, eu não posso faltar um dia no Não sou culto. sacerdote. Eu não posso orar. Meu Deus. Eu não posso. Eu falei assim, vamos parar, porque não tem como ir pra igreja Não dá pra ser assim. crente, não. Aí eu parei. 2012 nós paramos. Aí 2014 minha esposa começou a ir na videira. Mas esse parar, assim, você chegou a desviar mesmo? Você voltou pro mundo? Só tava afastado da igreja? Voltei pro mundo mesmo, desviei. Entendi. Cheguei a desviar mesmo. Aí minha esposa começou a ir na videira do Garavela a convite da minha cunhada. E eu levava ela, pastor Renan, e deixava ela lá, pastor Alexandre Lopes, deixava ela no culto, eu ia para um bar, voltava e buscava ela depois do culto. E minha esposa sempre orando por mim, mas ela nunca foi daquela assim de exigir algo, de confrontar. Não, eu fui Sabedoria, vendo a né? transformação dela dentro de casa. Falei, minha esposa tá uma pessoa muito boa, transformada e tudo. Só porque eu, mesmo assim, eu não aceitava ir na igreja com ela. Aí um irmão do meu trabalho, que era discipulador aqui na igreja, ele me convidou, falou, vamos visitar a célula. Daí eu falei assim, eu cheguei lá em casa e falei pra minha esposa, vamos visitar uma célula de um amigo meu. Aí ela falou, vamos, na hora. Ó. Aí, 2014, dia 26 de julho de 2014, eu pisei numa célula da Igreja Videira. Glória a Deus. Aí, de lá pra cá, Deus foi fazendo. Daí foi muito rápido, pastor Renan, na minha vida. Eu fui para o encontro rápido, voltei já cursão CTL, aí já entrei no seminário na época e já fui muito rápido, já fui líder de célula em 2015, então logo discipulador e as coisas foram acontecendo muito rápido. Que bênção. O mal que eu temia e que eu não gostava de pastor, eu virei. Detestava. Por isso que hoje, quando eu vou no encontro, pastor Renan, tanto de criança quanto de adultos, eu percebo, eu fico olhando com esse olhar. Eu falo assim, aquele ali que está resistente, que não gosta, aquela criança ali que está dando trabalho, está mais agitada no encontro, eu falo isso que está na mira de Deus. Eu falo esse caso, porque eu olho para mim, eu falo assim, eu era o improvável do improvável. Aí eu olho para aqueles que estão lá no encontro, eu falo, isso aqui é o que Deus está mirando. E eu falo para eles, eu falo assim, olha, você está aqui resistente, você não está querendo receber da parte de Deus, fica tranquilo, eu te compreendo perfeitamente, você está na mira de Deus. Eu falo para ele, porque essa é a visão que eu tenho a respeito dessas pessoas que chegam no encontro, né? No nosso meio. Essa é a resposta normal, é a lei. Ou é frustração ou é hipocrisia. São essas duas respostas que você pode ter. O pastor Luiz pregou sobre isso já. É verdade. Justamente. E você, Rodrigo, como é que foi sua experiência com A Deus? minha conversão... Rodrigo é novo. cedo. Quantos anos você tem, Eu Rodrigo? tenho 27. Olha só. 7, Novo. muito novo, Eu né? converti com 7 anos de idade. Foi num encontro com Deus da Igreja Videira. Foi. Lá na Videira de Aparecida. Encontro Kids, né? Encontro Kids. Glória a Kids, Deus, olha só. Assim, eu tenho pouquíssima memória dessa época, mas eu lembro claramente da pastora Priscila Queiroz ministrando o encontro. Eu lembro dela que ministrando. bênção. Lembro da pastora Altaíra, do pastor Paulo Cheim. Nessa época eles pastoravam lá em Aparecida, né? Fui marcado desde essa época. Não tinha como muito participar dos cultos lá, porque o meu pai morava no setor Pedro Ludovico. Sim. E aí é difícil a gente continuar indo pro culto lá. Eu acabei indo no encontro lá porque a minha tia, meus primos todos já começaram a congregar na Videira de Aparecida lá nessa época. E a minha prima fez minha inscrição pro Encontro Kids. Mais pra frente, meu pai veio morar em Aparecida de Goiânia e aí eu comecei a participar lá, todos os cultos. Assim, quando alugou aquele primeiro prédio da Videira de Aparecida lá no centro, ali do lado do cemitério, Sim.
Lá tinha uma salinha Kids, era uma sala de 4x4 metros, assim, minúscula. Eu era uma das 3 primeiras crianças que estavam naquela salinha. Olha que Eu inaugurei a sala Kids lá. Depois de um tempo até começou a reforma para construir salas maiores lá, e aí a gente começou a ter a salinha Kids no colégio estadual que tem ao lado da igreja. E eu participei dessa época lá nas primeiras crianças que tinha. Fui crescendo, né? Continuei na rede de jovens. Até que certo momento, né, o chamado de Deus veio no meu coração. Aí eu entrei no cursão, no CTL ao mesmo tempo. Em 6 meses que eu estava me formando nos 2, já o meu líder largou a célula na minha mão, foi abrir outra. Em 6 meses eu multipliquei a célula. Depois de mais 6 meses eu já estava no seminário, já tinha virado discipulador e tudo foi acelerado também na minha vida. Bênção. Uma correria. Olhando por esse lado, né? Eu fico pensando tanto que os nossos filhos, né? Tanto que eles são abençoados e favorecidos. Eu falo para minhas filhas, eu tenho 3 filhas e digo para elas, olha, vocês são favorecidas porque vocês já nasceram num lar cristão, principalmente que prega, que ensina o evangelho da graça de Deus e que tem um grande compromisso em ensinar as crianças. É verdade. Sabe, a nossa igreja, irmãos, esse trabalho que a igreja desenvolve com as nossas crianças aqui, nós temos um cara que chegou com 7 anos de idade. Olha só, um grande homem de Deus, está aí crescendo, frutificando para Deus. E o mais impressionante que eu fico pensando, pastor Douglas e pastor Alexandre, é que as minhas filhas, elas não vão precisar passar pelas coisas que eu passei lá no mundo, os sofrimentos que eu tive, as lutas que eu passei, sabe? Elas não vão precisar passar por essas coisas. Por quê? Porque elas já estão inseridas num lugar onde o pai e a mãe já são crentes. A minha esposa sempre foi crente. Eu me converti depois, mas assim, elas têm um grande privilégio de poder, desde pequenininha, ouvir o evangelho, tá na célula de criança, tá nos Domingo Kids. Então, isso é muito precioso, sabe? Eu quero dizer, às vezes, para aquela pessoa que está nos assistindo, né? Envolva os seus filhos. Envolva o seu filho na vida da igreja. Eu sei que, às vezes, é dispendioso, né? Hoje eu tenho uma filha que é adolescente. Minha filha mais velha tem 13 anos. E agora eu tenho que levar para a célula de adolescente, eu tenho que levar para as vigílias, eu tenho que levar para uma reunião de alguma coisa. Então, assim, hoje eu tenho muito trabalho nesse aspecto. Mas eu fico pensando, glória a Deus que eu estou levando ela para ir para a célula. Está indo para o culto, para a vigília, não está querendo fazer outras coisas. Então eu fico vendo quanto nós somos privilegiados em ter a pastora Márcia, os demais pastores e tanto encargo que nós temos. Nós sabemos aqui o quanto a nossa igreja investe no ministério de crianças, porque nós entendemos. O pastor Luiz uma vez diz, né, que é o rebanho mais precioso. No dia que o pastor falou isso, eu falei assim, então eu vou mudar, vou querer liderar a criança agora, porque se é o rebanho mais precioso do coração de Deus, é esse que eu quero liderar. Mas eu louvo a Deus pelas irmãs aqui da nossa igreja, sabe? Por esse trabalho tão precioso, porque eu fico vendo as minhas filhas, falo tanto que elas são abençoadas, né? Todo domingo tá lá, ouvindo palavra, a gente pergunta, e aí, como é que foi? O que você aprendeu hoje? E elas sempre falando. Aí você percebe o que a criança, ela é sim capaz de ouvir a palavra, ela é capaz de ter experiência com Deus. Quantas vezes, nós todos aqui já servimos no encontro de criança, quantas vezes já vimos crianças sendo libertas e pouco depois sendo cheias do Espírito Santo, orando pelos líderes ali, os líderes sendo cheios do poder de Deus. Olha, isso é bênção de Deus. Tem que, por mais que seja dispendioso, como eu disse, às vezes trabalho, levar nas células, essas coisas, mas vale a pena investir. Aleluia. Vale a pena. E outra coisa, pastor Hernan, que eu acho muito interessante é porque é o seguinte, nós que convertemos com certa idade, nós passamos por um processo de conversão às vezes mais lento por causa da desconstrução de crença. É verdade. Para começar a construir novamente. É verdade. Agora essas crianças que estão crescendo aqui no nosso meio, eles já estão crescendo já nesse ambiente de construção. Não precisa desconstruir nada. Sim. Então eles estavam ali com a mente muito fresca, né? Tá com o coração muito aberto, é muito mais fácil pregar o evangelho. Hoje eu olho mesmo meu filho de 18 anos e um de 15 e de 8. Então os dois hoje, eu tenho uma facilidade de entendimento da graça deles, é muito diferente da nossa, pelo processo que nós passamos lá de desconstrução de uma mentalidade, principalmente do contexto que eu vim, né? Então eu tive que desconstruir aquela mentalidade para construir algo novo. Agora já na vida dos meus filhos, não, hoje eles entendem
perfeitamente. No entanto, que quando nós estamos, às vezes, tentando ministrar para desconstruir algum tipo de crença, para eles ficam se olhando e falam assim, nossa, para mim isso está muito resolvido para eles, a respeito do evangelho da graça que nós pregamos hoje. Não, e esse é um ponto fundamental que você falou. Eu acho que, além do fato de estar crescendo no ambiente da igreja, eles estão crescendo com o alimento correto. Isso. Eles estão crescendo, recebendo o evangelho da graça, sem mistura. Diferente, igual você falou da sua experiência. Olha só que loucura, o cara está lá servindo a Deus, orando, e o pastor repreendeu o cara porque o cara está orando. Sabe, na Reforma Protestante, Martim Lutero, os homens morreram para defender o sacerdócio universal do crente, que todo crente pode orar, pode falar com Deus, pode ser instrumento de Deus. Agora chega um pastor e faz isso. Agora, no nosso meio, eu louvo a Deus porque nossas crianças estão crescendo assim, livre desse legalismo, dessa mistura. Então, verdade. Isso é ainda mais favor sobre as nossas vidas. Os nossos filhos serem criados e crescer nesse ambiente de graça, de favor, tendo essa revelação. É igual você falou mesmo, não precisa desconstruir essas coisas, né? Louva a Deus por causa disso. Aleluia. Isso é bênção, porque elas não crescem sem o ranço religioso, que muitos vêm para Cristo, mas com muitas... experiências negativas. Muitas experiências negativas, muitos conceitos equivocados que nem sempre são decorrentes da lei, ainda que da lei seja a maioria dos problemas, né? Mas quando a gente conversa com uma criança que nasceu aqui e você fala, puxa vida, olha a revelação da graça dessa... É impressionante, né? Eles entendem mesmo. Eles entendem. Não ter passado por essa desconstrução, igual o pastor Douglas disse, é poderosíssimo. Né? Não, você falou, foi tão engraçado que eu lembrei do exemplo da minha esposa. Minha esposa vem ela era de um outro ministério, cresceu num lar cristão. Minha sogra e meu sogro levavam ela para uma determinada denominação. E aí, no momento assim que ela já estava na juventude dela, meu cunhado veio para a videira. E ela começou a vir para a videira também. E aí eu brinco com ela, né? Que até pouco tempo atrás tinha alguns ranços ainda. Eu já converti aqui, então já converti crendo e desfrutando, né? Do evangelho da graça, dessa maneira como nós temos aprendido, né? Que é de fato o que está na palavra de Deus. Mas eu brincava com ela, falando, não, isso aqui é um rancinho ainda, né? Esse negócio de, às vezes, de tentar fazer alguma coisa para merecer. Falou, cuidado, isso aí é um ranço ainda, né? Pegando o pé dela. Mas graças a Deus, minha esposa hoje foi completamente liberta da lei, foi cativa pela graça, né? Igual o pastor nosso aqui. O pastor Nauro, ele afirma algo que eu acho interessante, que são os 3 níveis de revelação da graça, né? Porque ele fala que tem pessoas que elas recebem, né, a palavra da graça, elas ouvem, mas ficam ali no campo apenas, né, da audição. Elas entenderam com a mente, mas elas não conseguem reproduzir, elas não conseguem explicar e também não conseguem viver. Esse é o nível mais básico, né? Elas estão recebendo ali, mas assim, não peça para elas reproduzirem, porque não vai sair coisa boa. Porque tem gente que não consegue pregar a graça, não consegue explicar a graça de Deus, né? Louvado seja o Senhor, porque no nosso contexto aqui a maioria explica bem. Mas é o primeiro nível, porque o segundo nível é exatamente esse. É o da explicação. É você interpretar e conseguir transmitir, né? Transmitir com clareza, transmitir com autoridade, transmitir com revelação. Esse é o segundo nível. Mas o terceiro nível, que é o que Deus quer que nós desfrutemos, é o nível da vivência, né? Da experiência, da realidade no dia a dia. Porque o desafio nosso não é apenas falar, pregar, explicar, mas viver, né, com as nossas atitudes, com as nossas práticas, nos relacionamentos do cotidiano. Esse é o desafio para todos nós, que as crianças já estão lá um passo na frente, né? Sim, elas compreendem bem. Inclusive, elas compreendem tão bem que elas usam até como argumento pra gente. Já usa. Ah, mas onde está a graça nisso aqui, pai? Fala, não, porque você só entendeu uma parte da graça. Mas a graça significa que eu amo você incondicionalmente, mas você tem que arrumar sua cama. Então, são coisas que a gente vivencia. Agora, esse é o grande desafio, né? Eu acho que o desafio, não só no aspecto do ensino da graça, mas
do desfrutar de tudo que a Bíblia diz para nós. Eu estou dando uma aula de Efésios, e o livro de Efésios começa com a declaração poderosa do apóstolo Paulo, né? Ele diz, olha, que vocês já são abençoados com toda sorte de bênçãos. Uau, toda sorte de bênçãos. Mas assim, mas ele completa isso nas regiões celestiais. Mas você é abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Sim. Então, na verdade, a bênção não são coisas que a gente recebe. A bênção é Cristo. E porque nós estamos em Cristo, nós podemos desfrutar de um casamento abençoado, de prosperidade financeira, de cura, de tudo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Paulo diz em tudo, abençoado em tudo, em Cristo Jesus. Agora, é interessante isso. Uma coisa é você saber, uma coisa é você ler na Bíblia, outra coisa é você desfrutar. É você viver isso. E é isso que a Bíblia precisa ser para nós. É ter a revelação, não só nesse nível, como o pastor Alexandre Lopes disse, não é só você conhecer, mas é você desfrutar. É você poder vivenciar isso mesmo. E eu acredito que esse é o nosso desafio no aspecto de, por exemplo, todos nós aqui ensinamos a palavra de Deus. Cada um na sua matéria, na sua oportunidade. E é transmitir isso também para os nossos alunos, para aqueles irmãos que estão ali conosco. E, obviamente, não só lá, mas também nas células, ou no contexto que nós estamos, seja na pregação do culto. Transmitir isso para as pessoas que o evangelho precisa ser prático. Precisa ser vivido na praticidade, na experiência genuína. Você pega o livro de Gálatas, né? Gálatas fala de graça, mas eu não quero só saber tudo sobre graça, eu quero experimentar. Aleluia. Eu quero desfrutar de tudo que ela tenha, tudo que ela me proporciona. Então, esse é o nosso desafio, né? Não é a quantidade de coisas que nós sabemos em relação à palavra de Deus, mas é o desfrutar disso, é a vivência dessa graça, é desfrutar realmente dos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que nós fizermos. Eu não sei vocês, mas é isso que eu quero. Eu quero não só ensinar, mas eu quero desfrutar cada vez mais. Já tenho desfrutado, mas confesso, eu quero desfrutar mais. Sim, pastor, eu estava pensando assim, porque a graça, ela não pode ser com mistura, né? Porque ainda tem essa situação, porque às vezes a pessoa até, ela já conheceu a graça, entendeu, mas pode ser que ela caia numa tentação de querer misturar algo, né? Acrescentar algo para ajudar a Deus, né? De uma obra que já está pronta. Eu estava lendo esse dia para trás uma reportagem sobre Duff, que é uma empresa americana de produtos alimentícios. Ela começou em 1930. Aí, o primeiro produto que ela lançou foi essa mistura de bolo pronto. Então, essa mistura de bolo pronto, né, que hoje consome nos mercados. Das irmãs, glória a Deus. Daí o que aconteceu? Em 1930, ele lançou essa mistura de bolo pronto. Então, ela era muito prática. A única coisa que a dona de casa tinha que acrescentar na hora de fazer o bolo era uma metade de um copo de água. Ela misturava, colocava lá na forma, colocava para passar, o bolo estava pronto. E ele lançou o produto, teve um volume de venda bom. Mas logo, passado algum tempo, esse volume de venda caiu, despencou. Aí ele falou, mas por que o produto começou a vender e de repente ele deu uma queda tão grande nas vendas? Ele encomendou uma pesquisa com a empresa americana, General Mills, o nome dessa empresa. É uma empresa grande, né, de alimentos também, até hoje nos Estados Unidos. E os psicólogos pegaram uma quantidade de donas de casa por amostragem, que consumiu o produto, por que elas pararam? E foi unânime na identificação com elas, todas elas se sentiam inúteis dentro de casa, que não estava, de fato, exercendo o seu papel como dona de casa, como cuidando da casa, porque a praticidade de fazer o bolo não exercia... Não exigia nenhum momento de algo que elas pudessem contribuir com o bolo. Aí o que ele falou? Ele falou assim, mas vamos resolver isso então. Ele foi lá e tirou os ovos desidratados, porque na época usava ovos desidratados, leite desidratado, tudo desidratado para facilitar a preparação do bolo. Aí ele tirou os ovos desidratados e tirou o leite desidratado. Aí logo, em 1940... acontece uma revolução nas vendas, volta a vender de novo, porque a partir daquele momento agora, elas se sentiram úteis agora para a família. Olha só. Que ela falou assim, agora eu tenho que colocar o ovo, tenho que colocar o leite, agora eu estou preparando o bolo, eu não comprei nada pronto. Olha e só. Até hoje, desde 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, né, que as vendas alavancaram, e até hoje, na cozinha americana, é um item indispensável.
Olha só. Todas as cozinhas americanas, né, na sua despensa tem mistura de bolo pronto. E até hoje tem também, eu compro lá para casa. Olha só. Né? Mas a minha esposa fala que hoje ela entendeu a graça. Se tivesse já tudo prontinho, ela agradeceria. Hoje tem que colocar realmente esses ingredientes aí no meio. Para mostrar que tem misturas que são bem-vindas, né? Outras não. Com certeza. Então, o pessoal tem uma necessidade de ajudar a Deus, né, Pastor Renan? Que eu acho que às vezes nós até atrapalhamos, né? Dependendo. Quando você quer ajudar a Deus. Com certeza. Como se Deus precisasse de ajuda para fazer algo, né? A única coisa que o Senhor espera de nós é que a gente creia. Creia. Esse Que é a o gente creia. único papel. Essa é a exortação, né, do apóstolo Paulo, né? Esforçar para permanecer no descanso, né? Uma coisa até, assim, complexa de se explicar. Sim. Como que eu me esforço para permanecer no descanso, né, pastor? Porque soa como uma irresponsabilidade. Como assim vou descansar? Parece algo passivo, né? Não, e é tão estranho isso, é uma mentalidade que as pessoas... Não, como é que é? Deus vai trabalhar por você? Uhum. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, ele vai fazer por Soa mim. como arrogante, né? Deus trabalha para mim. Deus trabalha para mim. Então, é óbvio, né, que quando a gente fala isso, se a pessoa só tirar esse corte aqui, ele não vai entender. Não tira esse Se for corta direito. Mas o que nós estamos querendo dizer é que uma vez que Cristo já conquistou tudo por nós, tudo está consumado. Está consumado. Ou seja, tudo. O que cabe a mim agora é que eu creia. E esse crer é o descansar. É saber que a transformação do meu casamento não é pelo muito falar. Nós aqui acompanhamos adultos, o Rodrigo acompanha jovens, mas certamente ele passa por situações como essa. Não adianta o marido ficar falando para a mulher que ela tem que mudar, que ela tem que mudar. Não adianta a esposa achar que tem que ficar toda hora falando com o menino porque vai mudar. Não é pela nossa força, mas é simplesmente crer que Deus fez. E qual que é a maior expressão da fé? É declarar. E declarar exige esforço? Não. Nenhum. Então, Contemplar muito menos, né? contemplar muito menos. Então, nós temos que entender que o Senhor já fez por nós, Ele trabalha em nosso favor, já conquistou tudo para nós, e nós agora temos o crer. Aleluia. Nós cremos, nós declaramos e nós recebemos. Essa é a maneira correta do Novo Testamento de receber. É entender, sabe? Deus, Ele nos ama tanto que Ele quer nos servir. Aleluia. Ele quer nos servir. Entendeu? Eu penso que isso é algo que precisa de ser por revelação. Porque se a pessoa não tem revelação, ela não vai conseguir compreender isso. Ela vai entender que não está certo, porque a gente vive num mundo onde a mentalidade é a mentalidade do seguinte: você fez, você recebe. Do mérito. Comercial. Comercial. Meritocracia. Meritocracia, esse nome difícil aí mesmo. Bom para você pôr no seu filho. Isso aí. Então, presta atenção. Nós vivemos num mundo assim. Agora, quando você recebe essa graça, meu amigo, ele está fazendo tudo por mim. Meu pastor, o pastor Marcos da Cruz, ele sempre diz isso. Olha, sempre pela graça, mediante a fé. É pela graça, mediante a fé. É assim que Deus vai fazer. É assim que Deus vai nos prosperar. É assim que Deus vai abençoar as pessoas que estão à nossa volta. É ensinando essa verdade. Agora, é fruto de revelação. É fruto de revelação. E também é o seguinte, né, pastor Renan, porque se a Bíblia ela é muito precisa, né, em riqueza de detalhes, se a Bíblia está mandando esforçar, é porque não é fácil. Ninguém está garantindo aqui que é fácil fazer isso, não. Ninguém disse isso aqui. A gente não precisa já, não é fácil descansar em meio às águas agitadas, né? Não é fácil. Aos problemas, não é fácil. Então, quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, ele pede para o pessoal sentar, ou seja, fique na posição de descanso, que a multiplicação vai acontecer a hora que todo mundo sentar, né? Posição de descanso. Mas eu imagino o pessoal com fome, tarde, sem recurso. Sim. Né? Não é fácil descansar num momento desse. Até mesmo num momento aí de talvez de uma escassez dessa, né? Às vezes tem pessoas que passam muitos problemas financeiros. Talvez no momento da escassez, descansar nesse momento. É um desafio. E também você vê que Jesus vai operar um milagre daquela forma, ele só ergue. Né? E fala assim, graças eu te dou. Porque se nós... aqui, pastores, né, falar assim, vamos orar por multiplicação. A gente gasta 10 minutos orando, um esforço para orar. Jesus só, né, graças eu te dou, né? Então, é verdade. É algo de fato mesmo que requer uma revelação, né? Revelação. Descansar.
Uma vez eu ouvi um pastor dizer assim, olha, quem sabe, sabe. Quem não sabe, não se sacode, confia. Né? Porque quando você compreende que não há nada mais para ser feito, além do que crer e descansar, sem dúvidas, é uma tarefa para todos nós e em todos os dias, inclusive, né? De nós vivermos a questão da substituição, porque quando nós falamos sobre o que Cristo Jesus fez por nós, a gente compreende com muita clareza e recebe o que ele fez por nós na cruz, que é a primeira substituição. Mas a segunda, conforme o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2, verso 20, que ele fala, né, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e agora esse viver que Eu vivo na carne. eu vivo na carne. Eu não vivo por mim mesmo, eu vivo pela fé. Então isso é de uma profundidade, né, de uma experiência poderosa que eu creio que o Espírito Santo quer nos levar. Porque não vai descansar se você não confia. Como é que você vai descansar em algo se você fica com aquela sensação, né, com aquele questionamento tipo, será que Deus vai fazer mesmo? Será que ele vai responder? Será que Deus quer fazer? Será que ele quer fazer? E até aproveitando o gancho, pastor Renan, aqui, puxando sardinha para minha matéria, né? Está fresquíssima na minha cabeça. Porque Jesus... Está falando com autoridade. Jesus no Evangelho de João, de uma forma muito, muito poderosa, ele não se apresenta como, né, aquele que vai mostrar um caminho, que vai trazer o pão, que vai ilustrar uma verdade. Na verdade, ele vem para ser esse caminho. Amém. Para ser o pão, para ser a verdade, para ser tudo que nós precisamos. Né? E isso faz toda a diferença, porque enquanto buscamos o que ele tem para dar, aí essa correria toda, né? É verdade. Esse trabalho todo para receber algo. Mas quando você entende que ele já é tudo que nós necessitamos e ele está em nós, aí descansa. Mas não é uma tarefa simples, porque isso é por revelação para ser desfrutado todos os dias, né? E ainda mais que nós vivemos num mundo de ansiedade, né, irmãos? A gente sabe que o mal da nossa geração é a ansiedade. Ansiedade. E o que é ansiedade? É esse medo do futuro. Essa sensação, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que vai curar? Será que vai prosperar? Será que vai multiplicar? Será que vai abrir a porta? Então, a ansiedade, né? Uma vez eu vi essa definição, não sei se eu ouvi ou se eu li em algum lugar, falava isso, que ansiedade é excesso de futuro. E fato é, quem está ansioso não descansa. Não. Quem está ansioso, preocupado com as coisas do amanhã, não descansa, não consegue descansar. Foi por isso que Jesus disse que temos que buscá-lo em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas seriam acrescentadas. Por quê? Porque ele estava colocando um lugar de prioridade. Buscar o reino é entender que já foi tudo concluído, que eu posso descansar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É um desafio. Confesso para você que em alguns momentos eu sou tentado a entrar em ansiedade. Costumo brincar o seguinte, por volta do dia 15, aquele mês, se você é casado, você sabe que mais ou menos nessa data seu marido começou a ficar nervoso, mais preocupado, mais ansioso. Por quê? Porque certamente já pagou as contas, não sobrou conta e não sobrou dinheiro. Então, isso coisas que às vezes nos levam à ansiedade. Mas lembrar que o Senhor que me prospera, o Senhor que vai fazer por mim, isso traz de volta. Aleluia. Nessa posição do descansar. Sabe algo que eu acho interessante nesse texto, pastor, quando ele fala, né? Quando ele fala assim, que o apóstolo Paulo está falando para a igreja lá dos Filipenses, né? Ele fala assim, não andeis ansiosos. Aí ele coloca uma vírgula e fala assim, antes. Né? Então, antes de ficar ansioso, antes de ficar ansioso. Ele não está falando assim, ficou ansioso, agora vai orar. Não.
é antes de ficar ansioso, né? Ele coloca uma vírgula antes, apresenta diante do Senhor, com oração, com súplica, com ações de graças, antes de ficar ansioso. Então, às vezes, tem irmão que espera chegar no meio da ansiedade para começar a orar. Não, nós temos que orar antes de ficar ansioso. Nós não precisamos Ora ficar antes do dia ansiosos. 15, a hora antes de terminar o dinheiro, da fatura vencer, ora antes. Eu que eu tenho... Então- Pode terminar. Então, assim, eu acho muito interessante, né? Quando ele fala da gente não andar ansioso, é porque, de fato, a gente entregar tudo, né? Às vezes nós entregamos, né? Pela metade as coisas, né? Eu fico pensando assim, ó, pastor Renan, igual, assim, pastor Alexandre Lopes, tem pessoas que têm uma dificuldade de ofertar, de dizimar, né? Eu fico olhando assim, porque ela tá ansiosa, preocupada, se vai faltar dinheiro. Aí, esse dia eu estava ministrando a oferta aqui no culto, eu até falei sobre isso. Eu falei, irmãos... quem é que entregou sua vida para Jesus? Aí todo mundo levantou a mão praticamente. Falei, glória a Deus, né? Aleluia, que você entregou sua vida para Jesus. Aí eu falei para eles assim, qual que é mais importante, a sua vida ou o seu dinheiro? Aí todo mundo falou assim, a vida. Aí eu falei assim, olha só para você ver, se você teve uma confiança de entregar tudo que você tinha de mais precioso, que é a sua vida, você entregou para o Senhor, qual a dificuldade de entregar as suas finanças e o seu dinheiro para Ele? Glória a Deus. Aí eu falei, quando você oferta e você dizima, você está falando, eu confio no Senhor que Ele vai cuidar da minha vida financeira. Amém. Então, se você confiou a sua vida, entregando ela para o Senhor, por que você ainda quer segurar algumas coisas na sua mão e não quer confiar para Ele, né, Lopes? Aleluia. Você sabe que dentro desse texto, muitos anos atrás, eu meditava muito, confessava, né? Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e súplicas. Mas depois, lá no verso 8, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que eu entendi? Que assim, a maioria, se não todas as situações, todos os motivos que te levam à ansiedade são decorrentes dessa explicação no verso 8. Das coisas que ocupam o vosso pensamento. E é isso aqui que eu fiz. Onde eu tinha condições de colocar a senha com letra, eu colocava assim, olha, VRJPAF. Para quê? Para todas as vezes eu declarar tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável. Porque era o meu alimento. Você acredita nisso, Rodrigo? Era o meu alimento. Isso que te sustentava. Então, por muitas vezes, né, a senha do meu e-mail era VRJPAF AROV. Por quê? Porque depois ele fala assim, olha, e também tudo que aprendeste, tudo que recebeste, tudo que ouviste e viste em mim, isso praticai. Olha e isso. o Deus da paz será convosco. Isso. Uau. Aleluia. Glória a Deus. Dessa forma. Que bênção, né? Mais fácil de aprender assim, né? Você vê como em toda a Bíblia, né, o Senhor está mostrando que o descanso é a maneira, né? Você vê a primeira citação da palavra graça é lá quando Noé achou graça. E Noé, né, o significado da palavra Noé é descanso. O descanso achou graça. Descanso achou graça, né? É, justamente. E é engraçado que o contexto de Noé era assim um caos, né? O caos. Deus tinha falado para ele, ó, constrói uma arca, vai vir um dilúvio aí. No meio do deserto, um calor. Primeiro, o cara não era construtor de barco. Não era. E ele constrói um barco, como diz o outro, um barcão, põe um monte de bicho. E o cara, ele tá dentro da arca. Você sabe, é interessante porque a Bíblia diz que não tinha, na arca, não tinha... Janelas. Não, como é que é o nome daquele negócio que pilota o barco? Timão, não é timão não, como é que é o nome? Leme. Leme. Não tinha, por quê? Porque Deus estava dizendo para nós, não é eu que vou tocar esse barco aqui. Conduzir. Descansa aí, vai cuidar dos bichos aí, dos negócios, mas deixa que eu que vou conduzir. Olha só o contexto que descanso encontrou. Olha como é que o descanso achou graça. Olha como descansa achou graça. O descanso Salvação. bíblico, ele é um tanto complexo, né, pastor? Tem aquela ilustração que a gente vê com Moisés, no meio do deserto, o povo de Israel tem uma infestação de víboras abrasadoras, né? E Deus manda ele erguer uma serpente de bronze diante do arraial. E quando as pessoas olhavam para a serpente de bronze, elas eram curadas. Mas aí isso não resolve definitivamente o problema, que as serpentes
permanecem no meio do arraial. Só que os hebreus se tornaram imunes ao veneno dela. Eu fico pensando na cabeça do hebreu naquele momento. Eu estou imune ao veneno agora, fui curado pelo poder de Deus, mas as serpentes ainda estão aqui. E aí, hoje em dia, na nossa vida cristã, nós entendemos, né, que aquela serpente de bronze, ela apontava para Cristo, né? Sim. O Senhor é a verdadeira serpente de bronze, né? Com todo respeito da ilustração. Porque até a própria Bíblia faz essa citação, Sim. né? Essa ponte. E aí, para nós hoje, nós também fomos libertos do poder do diabo, né? Libertos do poder do pecado, mas nós ainda somos assediados por ele, né? Da mesma forma. A serpente continua ao redor. E aí, como pastor, que a gente descansa, olha para Cristo, olha para a serpente de bronze, e aí? E essas serpentes aqui ao meu redor? Olha só, você falou algo, eu estava pensando agora, né? Que esforço há no olhar? Que esforço há em você olhar? Porque a instrução para eles era o quê? Olha para a serpente. Se você só... Que esforço que existe? Não existe, é só olhar. Olhar não exige esforço humano, né? Então, assim, eu penso que o maior sinal de alguém que aprendeu a descansar mesmo em face do mundo tenebroso que vivemos, porque essa é uma realidade, o mundo jaz no maligno, sabemos disso, e o Senhor mesmo disse, né, que haveriam tribulações, haveriam lutas, haveriam adversidades, mas eu acredito que a maior expressão de alguém que realmente crê na graça, que entendeu o descanso, é que ele ora. Ele ora por tudo. Mesmo sabendo que nós estamos aqui cercados, né, que ainda existem essas serpentes aqui, é continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, é orando, declarando: Senhor, olha, caiam 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A serpente foi levantada no deserto com Moisés, importa que o filho do homem seja levantado. João 3,13. Tô falando que esse evangelho de João é poderoso. Falando, gente. Eu acredito nisso, eu acredito que a maior expressão de descanso e confiança que a gente pode ter mesmo em meio às serpentes que estão à nossa volta é quando eu oro, quando eu vou diante do Senhor, eu sei que eu sou ouvido porque meu Pai me ouve, e eu declaro que eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal vai me suceder, praga nenhuma vai chegar à minha casa. Então, é isso que eu tenho buscado praticar, é isso que eu tenho buscado, quando eu percebo, né, algum ponto de ansiedade, é isso que eu faço, eu vou orar porque eu creio que Deus me ouve, que Deus quer e vai fazer na minha vida, e eu acho que é dessa maneira, eu acho que essa maneira é olhar, é saber que eu já fui perdoado, que eu sou aceito, que não há mais condenação sobre mim, e aí eu posso descansar, saber que tem alguém que luta as minhas batalhas. Cuida, né? Tem um texto que eu gosto muito de declarar, né? Eu oro bastante esse salmo, que eu falo a respeito disso, que é a respeito de você poder tomar o Senhor como sendo aquele que nos guia, né? Vou só pegar a referência certinha aqui para ler para você. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 25, diz assim, ó, versículo 4: Fazei-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todos os dias. Aleluia. Sabe, um determinado momento da minha vida, ministerialmente falando também, estava muito assim, sem saber muita direção, não querendo tomar nenhuma decisão precipitada, não querendo fazer nada por causa do calor da situação. E eu me lembro de muitas vezes orar isso aqui, e falar: Senhor, eu não quero fazer o que eu quero, eu quero ser conduzido. Porque esse texto fala de: Senhor, me faz conhecer o seu caminho, eu quero conhecer o seu caminho, me ensina, Senhor, me ensina a depender, me ensina a crer, me ensina a ver o Senhor por trás das circunstâncias, para a gente tirar os olhos dos homens, achar que por causa dos homens, porque foi isso que fez, e olha que chegou até mim. E eu me lembro de nessa oração, eu falar para o Senhor, Senhor, eu quero ser como uma criança que não está preocupado em saber o caminho, não está preocupado em saber de onde vai vir, ele simplesmente segura na mão do pai e confia que o pai sabe o melhor para fazer. Aleluia. E sabe o melhor caminho. E sabe o que aconteceu comigo? Eu consegui descansar. Entregou. Eu entreguei.
A hora que descansou. Na hora que eu falei, Senhor, olha, eu não quero saber o caminho, não quero tomar decisão nenhuma, eu decido confiar integralmente, eu quero ser uma criança que segura na mão. Foi essa expressão que eu usei na minha oração. Senhor, eu quero ser uma criança que segura nas mãos do Pai e tem confiança que o Pai tem o melhor caminho, tem a melhor saída. Aí eu consigo descansar. Aí eu descansei. Aí vira e mexe, quando vem um ponto, às vezes, de ansiedade, de algumas coisas, minhas circunstâncias, alguma coisa assim, eu me lembro. Eu declaro isso aqui, faz, Senhor, eu decidi segurar nas suas mãos, eu não quero saber o caminho, o Senhor sabe. Me lembrei uma vez do que o pastor Luiz disse. Ele estava viajando na Inglaterra com a filha dele, acho que na época que ele foi morar lá, que ele fez um teste ali com a filha dele, né? Estavam longe de casa e perguntou, olha, filha, você sabe ir embora? Não sei. Mas você não fica preocupada em saber? Ele falou, não, importante que o senhor sabe. Se eu segurar aqui na mão do senhor aqui, eu vou chegar em casa. E ela descansou, ela pôde aproveitar o caminho. Muitas vezes, acho que a gente às vezes não aproveita mais o caminho, a vida, né? Digamos assim. Porque muitas vezes a gente fica muito preocupado em a gente resolver as coisas, a gente só pegar nas mãos do Senhor e deixar ele conduzir. E algo interessante assim, ó, pastor Hernan, que eu acho assim, é porque se a gente olhar assim, pela ótica de que nós somos filhos amados de Deus, quando você vê algumas citações de algumas coisas nas nossas vidas, nós poderíamos pensar assim, por que Deus não tira isso? É igual quando o Senhor Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu creio que como que Jesus venceu o mundo? Acho que foi sustentado pela palavra que ele ouviu do Pai. Sim. Que quando o Pai falou que você é meu filho amado, porque que jeito nós vencemos o mundo? Nós até pregamos isso, né? Vencendo a carne, o diabo, o mundo. Nós vencemos o mundo sabendo que nós somos amados. Então ele sabia que ele era amado e ele deixou isso para nós. Porque você vai perceber que no meio das aflições, você vai vencer esse mundo de aflições é sabendo o quanto você é amado por Deus. Aleluia. Então eu faço questão, eu coloco meu celular, filho amado do Pai, para despertar e tudo, para me lembrar todo momento, para me não ficar aflito com essas coisas. E outra coisa que eu acho interessante, pastor, né, porque a gente pensa assim, né, pastor Alexandre, a gente pensa assim, por que Deus não tira essas tribulações? Mas você vai ver lá em Romanos... Abrasador. Mas você vai ver lá em Romanos 5... a Bíblia não fala de momento algum. Jesus fala, não, vou tirar essas tribulações para vocês ficar tranquilos, para vocês descansar. Ele só fala do que as tribulações vão produzir. Então, as tribulações, ela produz em você experiência, a experiência produz perseverança, a perseverança produz esperança. Então, ela só fala do que as tribulações e esses momentos de angústia, de aflições, só fala do que vai produzir em nós. Mas Jesus não fala, eu vou tirar elas para vocês ficar tranquilos. Só fala do que vai produzir em nós. Então, eu mesmo quando eu olho assim, para os contextos que eu já passei de tribulações, aflições, ansiedades, eu falo, Pai, mas produziu, né, algo em mim, né, para me poder desfrutar hoje. Eu acredito que uma das principais coisas que o Senhor quer produzir em nós é perseverança. Aleluia. É perseverança. É porque é uma caminhada, né? A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. É uma maratona que vai exigir de nós o quê? Perseverança, meu amigo. Às vezes está desanimado, mas assim, não, eu creio, Deus, o Senhor é comigo, o Senhor vai abrir porta. É a perseverança, acho que essa é a principal coisa. Porque uma coisa interessante é o seguinte, quando você passa em determinada situação e você dá uma resposta certa, você ganha o quê? Sabedoria, maturidade. E eventualmente, quando você passar de novo por ela, porque a gente sabe, né? São ciclos. Nós vamos ter ganhado experiência e eu vou saber lidar melhor com tal situação. Você vai passar por ela, mas em outro nível. Você avançou. E até ontem foi ministrado sobre isso, que as circunstâncias, né, da vida do crente, elas podem acontecer quando Deus ele nos prova. Sim. Ele nos prova para nos promover. E ter esse discernimento espiritual para enxergar, né, para perceber essa prova é importante, porque um dos benefícios, né, um dos fatores que levam a Deus provar você é justamente para que você seja forjado, moldado, né, a se parecer com ele. Sim. E a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 2, né, que fala para nós termos motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada,
produz perseverança. Olha só. Ou seja, que você deve se alegrar com as provações, né, com os desafios, com as adversidades, sabendo que tudo isso que Deus permite, que Deus prova, é para que no final você desenvolva essa perseverança. E diz mais, que aí termina dizendo assim, olha, a perseverança ela deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha o alvo de Deus em permitir provações. Mas o que assim, acontece quando nós desconfiamos, né, de que somos amados, quando questionamos as circunstâncias? Aí a gente entra no campo da ansiedade. Né? Aí perde a alegria com as coisas que vão nos cercando, que vão nos rodeando. Por isso que o descanso é importantíssimo, né? Porque quando você encontra um crente abatido, desanimado, angustiado, em última análise, não é porque ele exatamente está ansioso, é porque ele perdeu o descanso, ele esqueceu que ele é amado. Né? Justamente. Nossa, ter alegria, né? Alegria. Nossa, Toda alegria. Toda alegria. Toda alegria. Por passar por várias. Por várias. Sejamos Não é só uma, precisos na não, palavra. não é. Toda Se fosse só alegria. Entende por motivo de toda alegria. Não Oh, meu Deus. Não é uma alegria de canto de boca. Tiago elevou o nível da aprovação, rapaz. É verdade. Você vê, né? Uma das coisas que mais... assim, provavelmente para todo homem, é um dos maiores produtores de ansiedade é dinheiro. Com certeza, assim. Se fizer uma pesquisa, com certeza vai ser dinheiro. E você vê a circunstância em que Deus se apresenta como o nosso supridor, né? Deus supridor, Jeová Jireh. A circunstância em que Deus se apresenta dessa forma, ela é revelador o propósito de Deus, porque ele se mostra como Jeová Jireh quando ele entrega para Abraão um cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu próprio filho. Eu estava escutando esses dias atrás não sei se era historiador, né? Talvez um teólogo falando que lá, naquele monte em Moriá, possivelmente seja bem no mesmo lugar do Gólgota, onde Deus ofereceu o seu próprio filho, né? E aqui, aquele cordeiro, você vê como Isaac profetiza a respeito do Senhor Jesus sem perceber. Sim. Quando ele pergunta para o pai dele, onde está o cordeiro? Na verdade, né, o seu pai, né, Abraão, profetiza. Deus proverá para si o cordeiro. E João Batista depois conclui, né? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Respondeu a pergunta de Abraão lá. Mas proveu no limite. Né? Proveu no limite, né? Deus gosta de emoções. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que Deus, ele gosta das coisas com emoção. Assim, aos 45 do segundo tempo. É na terceira vigília, na quarta vigília da noite. Eu não sei por que disso. Quando eu estiver lá, um dia eu vou perguntar, assim, mas por que o senhor gostava tanto de fazer as coisas assim? Você vê que o suprimento de Deus naquele momento foi, né, um cordeiro. Para nós também o nosso suprimento é Cristo, né? Amém. Assim, independente do quanto as finanças tirem a nossa paz, nós precisamos ter certeza. O nosso suprimento veio de Deus e ele é Cristo Jesus. Amém. Verdade. Glória a Deus. É o único senhorio, né, que equipara com Deus, né? É Mamon. Que ele fala, não tem como servir a dois senhores. Então Deus não diminuiu o poder do senhorio do dinheiro, né? É o único momento que ele compara. Algo que o Espírito Santo falou comigo na semana passada, através de uma pregação do pastor Rafael, até que tem a ver, inclusive, com essa questão da ansiedade, né? Porque quando a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, que fala que nós devemos lançar, né, toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mas o que antecede esse versículo, né, sobre lançar sobre ele toda a ansiedade, é interessante porque fala primeiro sobre humildade, né? A Bíblia fala no verso 5 que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Mas depois fala sobre que nós devemos humilhar sob a mão poderosa de Deus, para que em tempo oportuno ele te exalte. Uau. Você vê que para que você vai sofrer ansiedade, sendo que você já pode humilhar aqui. E é humilhai-vos. É de algo contínuo. Humilhai-vos. Não é só uma vez, não. Eu já me humilhei aqui, eu sou humilde agora. É contínuo. Continuamente. É todo dia, humilhai-vos. Hoje, Senhor, não posso, não tenho condição, não vou, não tenho dinheiro, não chego a lugar nenhum. Preciso de ti. Preciso.
Aleluia. Aleluia. É até interessante que, pastor, que o senhor falou a facilidade lá da serpente de olhar. Aí Hebreus 12 fala, né? Olhar firmemente para o autor e consumador. É olhar para ele. É verdade. Olhar, nós temos que olhar para ele, né? Aleluia. Você vê que a única coisa que nos é exigida é a fé e ele é o autor e consumador dela. Consumador. Você vê isso como que é nos dá. facilitador, né? É verdade. Por isso que toda a glória será Porque dele. se nós tivéssemos que produzir a própria fé, certamente iríamos cair na ansiedade, né? Porque seríamos incapazes, né? E construirmos uma fé defeituosa. É verdade. Glória a Deus. Já temos quase 1h15 minutos de podcast. Passa rápido. Aleluia. Se você assistiu até aqui, glória a Deus por isso. Amém? Você Deus é um abençoe vencedor. muito sua vida. Esse é sinal que você não é ansioso. E lembre-se que melhor é o fim do que o início. Talvez nós não começamos bem, mas nós estamos terminando bem, né? E certamente, assim, quando a gente está sentado com pessoas tão prazerosas, né? A gente teria que ir tantos assuntos, né? A gente vai ter que trazer isso de novo, viu, Rodrigo? Convidar de novo. A gente falar de mais coisa aqui, falar da vida pastoral. Eu acho que essa é uma boa coisa. Acho que as pessoas querem saber como é que é ser pastor, Nossa, os irmãos. pastor, Acho que pode ser uma... tem algo que eu amo falar a respeito disso, acredito. Porque as pessoas têm um conceito muito errado, né? De pastor ser algo cansativo, né? A maioria das pessoas tem duas visões a respeito dos pastores, né? Ou que ele não faz nada, ou que ele correria demais. Ou que ele não faz nada, ou que ele faz tudo. Eu gosto de desmistificar a respeito disso, porque eu acho que nós nem ficamos sem fazer nada e nem corremos também demais Fazendo nada. tudo, né? Não, nós fazemos tudo no descaso do Senhor. Eu gosto de falar sobre isso, porque o povo ataca muito, né? Eu gosto também. Pastor é uma vida complicada, difícil demais. A maioria das pessoas tem essa autocomiseração. É algo que eu vou olhar a vida de vocês, coitado, o pastor sofre demais. É verdade. Mas se soubesse o privilégio... É o tipo de situação que, assim, eu costumo dizer que aqueles que realmente são pastores de verdade... Porque a gente sabe, a Bíblia mesmo nos alerta a respeito disso, né? Do lobo na pele do cordeiro, que quer só ali... Falando das ovelhas. Só quer ali usurpar as ovelhas. Mas nós estamos falando de gente que é pastor de verdade. Aleluia. Com convicção, tem convicção do seu chamado. E eu acredito firmemente que é uma pessoa que entra para ser pastor já tendo um monte de preconceitos que são carregados. Justamente. De que é ladrão, de que quer tirar proveito das pessoas, de que é enganador, de que faz lavagem cerebral nas pessoas. Então, quem entra para ser pastor com a convicção correta, ele já tem que entrar sabendo disso. Tem um rótulo que o mundo põe, mas não é o rótulo que Deus põe. Nem que a igreja coloca, mas é o rótulo que o mundo põe. Então, eu me lembro que quando Deus me chamou para ser pastor, isso já tem alguns anos, mas assim, quando eu fui falar para minha família, você pensa, nossa, é um desperdício. Você estudou, você fez faculdade, paguei faculdade para você, agora você vai ser pastor. É aquele negócio, às vezes é olhar também assim, outra perspectiva, não deu nada na vida, vai ser pastor. Vai ser pastor, por falta de opção. Eu acredito que não seja assim. Eu acredito que certamente nós aqui, nós tínhamos outras opções. Sim. Mas nós decidimos abrir mão. Amém. Paulo diz isso aqui é tudo refúgio. Nós decidimos viver uma vida para Cristo. Pronto, nós já temos um tema para o próximo. Porque a gente não tem que chamar nós, pastor. Nós temos que falar disso. Preparar para as próximas pautas, Rodrigo. Aleluia. Eu mesmo fui chamado a ser pastor no auge da minha carreira profissional. Momento que eu estava melhor financeiramente, estruturado. Foi o momento. Eu creio que foi um arranjo de Deus, porque eu passava tanta luta na minha empresa. Aí, a hora que eu estabilizei ela, pastor Alexandre Lopes, que estava tudo bem. Alinhadinho, equipes formadas e tudo. Aí Deus fala assim, vamos entrar no teste, rapaz. Deus é bom, Deus sabe a hora certa de nos chamar. Sabe? Não, sobre o meu chamado pastoral, se eu tiver oportunidade, eu vou contar. Porque a minha história, ela é bem atípica. Não. Agora eu quero ouvir, então. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que falar de como nós fomos chamar dos testes que nós passamos. Glória. Porque certamente, eu acho que eu já passei por um teste que ninguém que passou, mas eu vou deixar para falar só no próximo. Não, e eu tenho aqui um esboço de uma palavra que eu fui anotando, o dia que o pastor Luiz pregou, 7 testes na vida de todo pastor. Vai passar, não é opcional, vai passar. E o primeiro é o da provisão financeira. Ele fala, esse é o teste que nós vamos passar. Daí eu tenho anotado comigo, porque de vez em quando, se eu
começar a passar um teste, eu vou lá dar uma olhada. Fala, opa, Já foi me esse dito aqui isso. é esse aqui. Já aprendi como Marcando o vencer. checklist, assim. Olha que benção. Aleluia. Aleluia. Para finalizar, então, eu gostaria que cada um desse suas considerações finais, assim, como até logo, até breve, né? Porque nós vamos convidá-los novamente. Então, pode começar, pastor. Olha, agradeço muito a oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos, né? Pastor Renan, pastor Alexandre Lopes, o Rodrigo, né? Fui muito edificado aqui, assim como nós falamos, quando nós ministramos, parece que nós aprendemos mais, né? Eu aprendi muito aqui hoje, numa riqueza de detalhes, né? De assuntos que, de fato, edificam a minha vida. Louvo a Deus mesmo pela disposição, encarga e iniciativa, viu, pastor? Amém. E que venha muitos episódios aí maravilhosos, né? Eu creio que quem sentar aqui vai ter algo para acrescentar, né? No nosso meio nós temos um nível de revelação da palavra de Deus aí que é muito poderosa, né? Amém. E eu participando e eu quero assistir e acompanhar também. Glória a Deus. Eu também quero agradecer o convite e me colocar à disposição para próximas oportunidades e dizer que como é bênção falar da palavra de Deus, falar das experiências que Ele proporciona para que cresçamos, né? Porque a própria Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva. Amém. Ela é viva, então só de falar aqui esses poucos minutos já fui muito edificado, muito abençoado pelo testemunho dos irmãos, pelo acréscimo, né, de vivência, de revelação. E nosso desejo é que em todas as oportunidades, né, em todas as ocasiões, estejamos com os corações abertos para sermos alargados em graça. Porque fomos chamados para isso, para desfrutar da revelação da graça. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tô de fato muito alegre. É o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Eu tenho orado e crido nisso, nessa parceria que Deus tá nos dando aqui juntamente com o Rodrigo, né? Uma iniciativa que ele teve, que juntou no momento assim oportuno, que a gente também tá produzindo, né? Eu até comentei isso hoje, falei, olha, eu acho que nós temos que falar mais, usar a internet como meio de compartilhar do Evangelho da Graça, de marcar a vida das pessoas. Então eu tenho buscado me disciplinar para isso, de poder produzir conteúdos, né? E veio bem no momento que o Rodrigo me chamou, falou, pastor, vamos fazer alguma coisa juntos, eu quero desenvolver isso aqui também, eu tô vendo que o senhor tá nisso aí também, então assim, tô muito alegre, viu, Rodrigo? Obrigado mesmo pela sua disposição. E também nós vamos estar juntos aqui para fazer muitas coisas, seremos aqui muito abençoados, certamente Deus vai trazer pessoas aqui que vão enriquecer muito, assim como o pastor Alexandre Lopes, o pastor Douglas, enriqueceram tanto nesse momento, então meu coração está cheio de alegria e eu estou cheio de expectativa para a próxima mesa que nós vamos ter aqui. Amém. E já tem alguns irmãos que nós estamos falando. Amém. E assim, os irmãos já estão motivados e felizes, né? Certamente esses aqui vão também nos ajudar disseminando, olha, vai lá, vai ser bom. Aleluia. E eu acredito que isso é o nosso coração. Na verdade, queremos ter nessa mesa aqui várias pessoas, vamos tratar de vários assuntos, né? Então, acredito que na riqueza, né, na multiforme, é uma das expressões que Paulo diz da igreja, né? A multiforme. Então, tem gente aqui na vida da igreja que vai nos abençoar em muitas áreas. Amém. Seja na área financeira, na área de relacionamento, criação de filhos, sabe? Seja na área do trabalho. Então, essa é o que está no nosso coração. Amém. Deus está alinhando aqui e certamente vai ser coisas poderosas em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, você que nos assistiu até agora, gostaria de agradecer você por ter ficado até o final. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. E acompanhe, porque nós vamos continuar postando toda semana. Ainda não batizamos o podcast, mas ele vai ter nome a partir do próximo episódio. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito obrigado e até mais. Amém.